Fala aí, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual horário que vocês estão vendo esse vídeo aí, mas, gente, ó, a gente vai ver hoje aqui trabalho e energia, tá bom, galera? E essa aula voltada diretamente para vocês da turma de Naval, tá? Tanto Naval 1, Militar 1 e Militar 2, tá bom? E nós vamos continuar da onde a gente parou dentro de sala de aula, nesse período aqui, ó, que a gente está infelizmente longe um do outro, tá bom? E a gente vai começar olhando o trabalho, beleza? E trabalho de uma força qualquer. A gente pode dividir esse trabalho de uma força de duas maneiras diferentes. Uma força que essa força vai ser constante, tá? E quando essa força for variável, porque nem sempre nós vamos aplicar uma força de forma constante, sim? Então olha aqui, ó. Na hora que você pegar o trabalho de uma força constante, tá? O trabalho vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Por que cosseno do ângulo? Porque nem sempre nós vamos estar trabalhando com essa força na mesma direção do seu movimento. Essa força pode estar um pouquinho deslocada, ela pode estar um pouco inclinada. E na hora que ela estiver inclinada, lembrando da parte de vetorização, eu tenho que decompor essa força F. Eu tenho que trazer ela para o eixo do movimento. Então, trazendo ela para o eixo, ó, lembrando, ela está grudadinha aqui, ó, com o ângulo. Então, se ela está grudada com o ângulo, ela é cosseno do ângulo. Beleza? E quando a nossa força for variável, significa que essa força ela pode estar subindo ou essa força pode estar descendo. E o que vai acontecer? Nós vamos acabar criando um gráfico, beleza? E esse gráfico aqui, já que é um gráfico força por deslocamento, força por distância é o nosso trabalho. Então, a área dessa nossa figura aqui, ela vai dar o meu trabalho. Ah, professor, como é que vai ser essa área dessa figura? Vai ser sempre uma figura diferente? Pode ser. Eu posso ter um quadrado, eu posso ter um retângulo, eu posso ter um triângulo, eu posso ter um trapézio, eu posso ter uma composição de figuras. Ela começa com um triângulo, daqui a pouco ela desce um pouquinho, não chega até o final fechando o triângulo do lado direito e pega uma constante e pega um retângulo, e você vai ter que dividir essas questões, tá? Trabalho da força, peso. Sim? Saindo da força constante, saindo da força variável, a gente vai para a força peso, que é uma força que está sempre com a gente, tá? Em todos os pontos, a força peso está sempre atuando no corpo. Ela pode não fazer com que esse corpo sofra um movimento, mas ela está sempre atuando nesse corpo. Nos dois primeiros exemplos, se a gente pegar e voltar aqui e prestar atenção, ó, esse corpo aqui, ele está em repouso. Ele está em repouso não, ele está parado aqui em cima de uma superfície. Ele está em repouso em relação à vertical. Então aqui a força-peso não está fazendo esse corpo se movimentar. Mas aqui nesse caso aqui nós temos três situações. Primeira situação seria o nosso corpo caindo. Sim? Repara que a gravidade puxa a gente para baixo e o corpo está caindo. Então a força está no mesmo sentido e na mesma direção do movimento. A gravidade está na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. O que isso implica? Implica que o meu trabalho, que é força vezes deslocamento, então ó, P vezes H, que é P que é a força-peso e H que é o deslocamento, vai ser o quê? Positivo, porque está no mesmo deslocamento. Quando você está vertical para cima, você está jogando esse cara para cima, repara o seguinte, a força-peso está para onde? Para baixo, e o meu deslocamento está para cima. Eles estão na mesma direção, mas no sentido contrário. Se eles estão na mesma direção e estão em sentido contrário, o que vai acontecer? Nós temos um sinalzinho de menos, porque o sentido é diferente. Nós temos um ângulo de 180 graus. Sim? Então, o trabalho da força-peso é igual a menos a força, que é o peso, vezes o H, que é o meu deslocamento. E quando o meu corpo estiver se deslocando na horizontal, a minha força-peso está puxando para onde? Para baixo. O cara está se deslocando na horizontal. Eu vou ter trabalho da força-peso? Não, porque lembra, ó, eu tenho que ter um deslocamento aonde? Vertical para ter um trabalho da força-peso. O que isso implica para a gente? Tanto agora na força-peso, quanto na força constante, que a gente viu anteriormente.
O trabalho, para ele ter um valor numérico, para ele não valer zero, ele tem que ter um deslocamento direto. Sim? Então, por exemplo, se eu estou aqui no curso, dentro da sala de aula do curso, dando aula para vocês, nosso dia a dia normal, eu saio, vou ao banheiro e volto para dentro da sala de aula, eu sofri algum deslocamento? A gente viu, quando a gente explicou lá atrás deslocamento, quando a gente estava dando cinemática, que isso não é sofrer deslocamento, porque eu não tenho diferença da posição inicial para a posição final. Então, se um corpo, mesmo que ele tenha andado, ele não sofreu deslocamento, ele não tem trabalho realizado. Sim? Então, ó, se eu peguei um corpo, subi esse corpo e desci esse corpo para cá, ele está na mesma altura. Qual foi o trabalho realizado pela força-peso desse corpo? Nenhum, porque ele está na mesma altura. Então, mesmo que ele tenha subido e mesmo que ele tenha descido, ele está na mesma linha. Se ele está na mesma linha, o trabalho da força-peso é zero. Aí o trabalho da força constante, aí nós vamos ter um valor, porque ele sofreu um deslocamento horizontal, mas deslocamento vertical ele não teve, ok? Vamos continuar. Força elástica. A força elástica, o que acontece com ela? Ela é uma força, como nós vimos, que ela vai variando. Conforme você vai puxando a nossa mola, ela vai aumentando a sua força, porque ela é uma força reativa. Então ela vai aumentando essa força. Então olha aqui, ó, conforme eu vou puxando a mola, eu vou aumentando o meu deslocamento da mola, a minha deformação da mola, a minha força vai aumentando. Então eu tenho um gráfico. Esse gráfico é força vezes deslocamento. Então, ó, o nosso trabalho é a área, que nós vimos que é uma força variável. E a minha área, isso aqui não é um triângulo, gente. Essa área aqui não é a área de um triângulo. Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a base, x, a altura, a nossa força elástica. Então, o valor da força elástica vezes a base, que vale x, tudo isso dividido por 2. E se a gente lembrar, qual é a fórmula da nossa força elástica? Não é K vezes X? Então, ó, K vezes X dá quem? Kx ao quadrado. Então, o trabalho da nossa força elástica é Kx ao quadrado sobre 2. Então, nós já vimos trabalho de uma força constante. Qual o valor do trabalho da força constante? Força vezes deslocamento. Se a força estiver inclinada, cosseno do ângulo. Sim? Trabalho da força variável é a área da minha figura. Trabalho da força peso, sempre peso vezes a altura. A gente pode até mexer nisso aqui, porque peso é massa vezes gravidade. Então vai ficar quem? Massa vezes gravidade vezes a altura. Beleza, e o trabalho da força elástica é Kx ao quadrado sobre 2, ok? Vamos seguir. Potência de um determinado sistema. Várias vezes a gente não quer saber qual é o trabalho que está sendo realizado. A gente quer saber com que rapidez aquele corpo, aquela máquina, está realizando um trabalho. Sim, isso acontece nas máquinas, por exemplo, nos motores de um determinado carro, no motor de um caminhão, motor de um trator, de um guindaste, os equipamentos elétricos na nossa casa. A gente quer saber a potência dele. Por quê? A gente quer saber a capacidade desse corpo de realizar um trabalho rápido. Sim? Nós temos motores com potência menores que fazem um trabalho de forma mais lenta. E nós temos motores mais rápidos, que têm uma potência maior, que fazem o mesmo trabalho de uma forma bem mais rápida. Então, potência é o trabalho dividido pelo determinado tempo. Agora, vamos parar para pensar só um pouquinho. Trabalho é força vezes deslocamento, não é isso? Trabalho é força vezes deslocamento. Beleza. Deslocamento sobre tempo é uma coisa que nós conhecemos, que é a velocidade média do corpo. Na hora que você divide deslocamento pelo tempo, nós temos a velocidade média. Sim? Então eu posso alterar essa fórmula aqui para potência igual a força vezes velocidade. Professor, por que está aqui, ó, cosseno do ângulo? Lembra lá no primeiro caso, se por um acaso nós tivermos uma força que não esteja na mesma direção, ela estiver inclinada,
ela tiver com um pouquinho de desvio, eu vou ter que usar o cosseno do ângulo. Ah, mas se a minha força está paralela ao deslocamento, eu preciso usar o cosseno do ângulo? Não, você não precisa usar o cosseno do ângulo. É só usar potência é força vezes velocidade direto. Sim? E não esqueça, unidade de medida de potência é watts. E qual é a unidade de medida de trabalho? Vocês lembram? Joule. A unidade de medida de trabalho é joule. Sim? Continuando. Vamos lá. Energia. Vamos passar a olhar agora a energia. Mas por que estamos falando de trabalho e vamos falar de energia tudo junto? Por que nós vamos fazer essa conexão de trabalho e energia? Pensa de uma forma fria, tá? Pensa o seguinte, todo objeto, ele tem uma determinada energia para uma determinada posição que ele ocupa no espaço. Sim? Para você ocupar aquela posiçãozinha do espaço, você tem uma determinada energia. Sim? Então, o trabalho nada mais é do que eu preciso fazer, por exemplo, para tirar essa caneta daqui e trazer essa caneta para cá. E energia é o que a caneta precisa receber para ela sair daquela posição e chegar até aqui. Então, na realidade, o trabalho é o que eu preciso gastar para locomover um corpo. E a energia é o que o corpo precisa receber para estar naquela determinada posição. Sim? Então, nós vamos dividir a energia em dois tópicos. Energia cinética e energia potencial. Qual a diferença das duas energias, da cinética e da potencial? Energia cinética vem lá da cinemática. Cinemática a gente trabalhou o tempo inteiro com o quê, gente? Com movimento, não foi? Foi com determinado movimento. Então, olha aqui, ó, energia de movimento. Então, energia cinética é a energia do movimento. Beleza? E a energia potencial? O que vai ser uma energia potencial? A energia que vai potencializar, que vai permitir que aquele corpo se movimente. Sim? Então vamos lá, energia cinética. Eu tenho um determinado corpo, tem uma velocidade v, e esse corpo está sendo empurrado com uma determinada força, e esse corpo está se deslocando. Sim? Então ele sofreu um deslocamento D. A minha energia cinética, ela é proporcional à massa desse corpo vezes a velocidade ao quadrado desse corpo dividido por 2. Então a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. O teorema do trabalho, ele diz pra gente o seguinte, que se eu realizei um trabalho, se eu tinha uma força durante um determinado deslocamento, eu interferi na energia desse corpo. Eu tirei o corpo daqui e trouxe o corpo para cá. Então, se eu fiz esse movimento com esse corpo, eu troquei a energia desse corpo. Se eu troquei a energia desse corpo, o meu trabalho é igual à variação de energia cinética que esse corpo teve. Lembrando, o que significa variação? A gente pode pensar lá na matemática. O que é variação? É um ponto final, é um valor final que você tem, menos o valor que você tinha antes. É mais ou menos você pensar num banco. É só você pensar num banco, na conta bancária que você tem. Se na tua conta bancária você tinha R$100, lá, fechou o mês, você tem R$100, caiu o teu salário e você tem agora R$2.600, qual foi a variação que você teve? De R$2.500, que foi o teu salário que caiu na conta. Então, isso é a variação. É a final menos o inicial. Sim? Energia potencial gravitacional. Por que tem ali gravitacional? Porque a energia potencial ela é dividida em duas. Ela é dividida em duas. Tanto em gravitacional quanto em elástica. Porque os dois eles têm potenciais para fazer com que o corpo se movimente. Sim? Então vamos pegar a menininha aqui na figura. Ela está segurando uma bolinha. A bola, ó, ela ocupa uma posição no campo gravitacional que lhe atribui uma certa energia potencial. Se ela largar essa bola, o que vai acontecer com essa bola? A energia potencial se transforma em energia cinética e a bola ganha uma determinada velocidade. Sim? Então, na hora que ela larga essa bola começa a cair. E na hora que essa bola começa a cair, ela vai começando a perder energia potencial e começa a ganhar energia
cinética. Então tá aí, ó, tá claro, a energia potencial ela vai potencializar um determinado movimento. E a energia potencial, se você parar para olhar e voltar um pouquinho na tua cabeça, nós acabamos de falar que o trabalho da força-peso é quando o objeto se mexe na vertical, não é isso? Então olha para cá, esse cara não está caindo? Trabalha para baixo, não é para baixo? Da força-peso para baixo, ele é positivo. Sim? E o trabalho da força-peso é quem? Peso vezes deslocamento. A energia potencial gravitacional, ó, é mgh. Quem é mg, gente? É o peso. E o h? Foi o deslocamento que ela teve aqui. Teorema do trabalho da força-peso. Por que nós temos um menos aqui? É só para consertar um referencial. Como assim só para consertar um referencial? Se você parar e olhar um pouquinho, o referencial do trabalho da força-peso está para baixo, que a gravidade está para baixo. Então eu considerei que o deslocamento é para onde? Para baixo. Então o nosso marco zero é lá em cima e vai aumentando conforme ele vai descendo. Beleza? Na energia potencial gravitacional já é o contrário. O marco zero do nosso deslocamento está embaixo. E conforme eu vou subindo, eu vou ganhando energia cinética, o meu deslocamento vai aumentando. Então eu estou com duas situações, cada uma com referencial para um lado. Eu preciso consertar esses referenciais. Como é que eu conserto o referencial? Um deles tem que ser multiplicado por menos. Então, ó, já que eu mantive o trabalho positivo, a variação da minha energia potencial gravitacional, eu vou multiplicar pelo menos 1 para consertar o referencial. Mesmo processo. Energia potencial elástica é outra forma de energia. E ela vai fazer o quê? Potencializar um determinado movimento. Eu tenho aqui uma determinada mola, tá? E aqui ela está com comprimento normal. Eu fui lá e empurro essa mola. Na hora que eu empurro a mola, vocês concordam que a mola vai fazer uma força para cá, F1? Vai fazer uma força aqui para a direita, porque eu empurrei a mola. Eu comprimi ela de x1. Então ela está fazendo uma força para a direita. Mas eu desloquei ela para onde, gente? Para a esquerda. Já começa, ó, a força é para um lado, o deslocamento está sendo para o outro aí. Nós vamos cair no mesmo caso da força-peso, tá? Aqui eu desloquei ela de um valorzinho menor. Lembre o que eu falei para vocês, conforme você vai comprimindo cada vez mais uma mola ou deformando cada vez mais uma mola, essa força elástica, ela varia. Por que ela vai variar? Porque ela varia conforme você vai comprimindo. Aquelas molinhas de caneta que a gente fica brincando algumas vezes, você aperta ela, chega uma hora que ela fica durinha, você não consegue mais apertar ela. Por quê? Porque a força lá já está igual à força que você está fazendo com o dedo. Então é por isso que você não está conseguindo mais empurrar ela. Sim? Então, ó, energia potencial... Ih, acabou saindo gravitacional aqui, mas é elástica, tá, gente? Ó, energia potencial elástica. Kx² sobre 2. É a mesma coisa do trabalho da força elástica. E o teorema do trabalho... Ih, ó, saiu força-peso de novo. É força elástica. Quando eu divulgar isso aqui para vocês no grupo, vai estar consertado já o slide, tá? Então relaxa, tá? Teorema do trabalho da força elástica. Trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Sim? Então, ó, o menos de novo para poder consertar quem, gente? O referencial. Sempre para consertar o referencial. Agora vamos ampliar o nosso estudo. Por que ampliar o nosso estudo? Vamos pegar uma situação do nosso dia a dia, tá? Vamos pegar um garoto aqui andando de skate numa pista de half piper ali, ó. Bonitinho, o cara tá fazendo manobra, legal. Aqui em cima, ele tá parado, né? No ponto mais alto da pista, ele tá parado. O que eu tenho lá em cima naquele ponto? Energia potencial. Aí o cara caiu. Aqui embaixo, no ponto mais baixo da pista, que a gente considera o nosso ponto zero, ele não tem mais energia potencial, ele só tem energia o que aqui, gente? Energia cinética. Aí ele começa a subir, chegou lá em cima, ele tem o que de novo? Energia potencial. Sim? Posso arranjar um processo aí? Imagina que se fosse um bloquinho. Eu tenho um bloquinho aqui que ele está andando, mas do lado de cá eu tenho uma mola. Então na hora que ele comprime essa mola, a mola vai dar um impulsozinho para ele voltar. Então eu teria energia potencial,
energia cinética. E aqui em cima eu teria, além da potencial, eu teria mais uma elástica. Potencial gravitacional e potencial elástica se eu tivesse uma mola aqui. Nesse caso da nossa figura, eu só tenho a potencial gravitacional e a energia cinética. Sim? Aí vamos lá. O que a energia mecânica é? Ela é o somatório da minha energia cinética com a minha energia potencial. Lembrando que a nossa energia potencial ela é gravitacional e elástica. Então, a energia cinética, mv²/2. Energia potencial gravitacional, mgh. Energia potencial elástica, kx²/2. Na hora que eu junto tudo, eu tenho a minha energia mecânica, que é a cinética, mais a potencial gravitacional, mais a potencial elástica. A gente só tem essas energias, gente? Não. Nós temos energia elétrica, a energia sonora, energia térmica. Sim? Só tem que aqui nós só estamos estudando a parte da mecânica. Sim? Então as outras energias estão separadas. Beleza? Quando você desce um tobogã, por exemplo, um escorrego, se você reparar, você desceu, faz um barulhinho, né? O escorrego faz um barulhinho, então você está perdendo parte dessa energia pelo barulho e dá uma esquentada no teu short, né? Na tua perna, se tiver encostado. Se você estiver descendo naqueles tobogãs compridos que existiam aqui por Campo Grande, naqueles sítiozinhos por aí que tinha aqueles tobogãs cinza, de cimento comprido, que você escorregava naquilo ali e ignorava o conselho do pai e da mãe. Pega o saco, desce de papelão, e você descia de short mesmo, que chegava a queimar as beiradas da perna. Por quê? Porque ainda tinha um atrito, e esse atrito gerava uma perda de energia por forma térmica. Sim? Então, a energia mecânica nem sempre vai se conservar completamente. Mas em alguns exercícios, ela vai ficar conservada. E na hora que ela for conservada, o que vai acontecer com a gente? Vai facilitar a nossa vida. Por quê? Porque a energia mecânica inicial, num determinado ponto, ela tem que ser igual à energia mecânica num outro ponto. Aqui, quantos pontos nós temos aqui? 3 pontos. Ali tem 3 pontos. Eu posso afirmar para vocês que essa energia é igual a essa e que essa é igual a essa. E que essa última aqui tem que ser igual à primeira. Se eu tenho um sistema conservativo, a primeiro ponto, a quantidade de energia mecânica é igual ao do segundo ponto, a do segundo ponto é igual à do terceiro ponto, e a do terceiro ponto e a do primeiro ponto, obrigatoriamente também elas precisam ser iguais. Elas também precisam ser iguais, tá? Porque eu tive um processo completo conservativo. Mas nem sempre eu tenho um processo conservativo aí, ó. Nossa criança descendo um tobogã, sim? Normalmente esse tobogã aí pode ser esse de cimento que tinha nesses sítiozinhos aqui espalhados por Campo Grande. Tá descendo, esqueceu o papelão, aquele saco de ráfia para poder descer. E o que aconteceu com ela? Esquentou as pernas. Desceu, esquentou, deu uma queimada na perna. Energia dissipada, ela vai ser igual a quem? A energia mecânica no ponto C menos a energia mecânica no ponto A, que é o ponto final, menos o ponto inicial. Ah, mas se eu quiser saber a energia mecânica dela perdida até o ponto B, beleza, faz ponto B menos ponto A. É sempre o ponto final menos o ponto inicial. Sempre um ponto menos o outro. E ó, se você reparar como meio energia perdida, esse valor aqui sempre vai dar um valor negativo. Sempre um valor negativo. Ah, mas a minha questão, professor, tá vindo lá as opções e não tem valor negativo nenhum. Pode ser. Por quê? Porque a questão ela já perguntou para você assim, qual o módulo da sua energia dissipada no sistema, aí ele te explica o sistema. Ele já falou, primeiro que ele quer um módulo, o módulo é o valor numérico. Sim? E ele já falou que é energia dissipada, ele já falou que é uma energia perdida. Então ele já predeterminou que aquilo ali é um sistema dissipativo. Ele predeterminou que o valor vai dar negativo. Então ele só coloca as opções positivas, ele não coloca nenhuma opção negativa para você poder marcar.
Significa que está errado? Não. Simplesmente que ele determinou um referencial diferenciado já para você. Então você não precisa se preocupar, tá? Você precisa se preocupar quando ele coloca a palavra módulo no valor numérico que você vai achar. Beleza? Vamos praticar só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá? Uma pessoa de 70 quilos sobe 2 metros numa escada. Ela realiza um trabalho cuja ordem de grandeza é... E aí, gente? Primeira coisa, se ela está subindo uma escada, qual o trabalho que a gente vai ter que trabalhar aí? Trabalho da força constante? Trabalho da força variável? Trabalho da força peso? Ou trabalho da força elástica? Qual desses trabalhos eu preciso ver? Qual deles? Se eu estou subindo, vocês concordam comigo que o trabalho é o da força peso? É o nosso trabalho da força peso. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é o trabalho da força peso. Beleza. Ele me deu a massa? Me deu a massa do cara. Me deu a gravidade, eu consigo calcular o valor da força peso. E ele me deu a altura que o cara subiu. Então ele me deu massa, gravidade e altura. Ele me deu todas as informações que eu preciso. Se ele me deu todas as informações que eu preciso, eu já consigo calcular o trabalho. E se eu consigo calcular o trabalho, eu consigo calcular a ordem de grandeza. Deixa eu só pegar a caneta aqui que eu derrubei. Vamos lá, ó. Aqui, olhando para cá. Trabalho da força-peso. M vezes G vezes H. Beleza. Trabalho da força-peso. Massa, ele me deu lá, vale quanto? 70 quilos. A gravidade, ele deu pra gente, vale 10. E a altura percorrida vale 2 metros. Repara o seguinte, o nosso corpo está o quê? Subindo. O meu trabalho da força-peso seria menor do que zero. Não seria menor do que zero? Repara que ele está pedindo a ordem de grandeza. E nas opções não vai ter nenhum valor negativo. Sim? Então preciso me preocupar com o sinal aqui? Essa questão é aquela que eu estou falando. Não preciso me preocupar com o sinal. Só preciso me preocupar em fazer a conta certa. Então vamos lá. 70 vezes 10, 700 vezes 2, que vai dar 1.400 joules. Legal. Aí tu olha para a opção, não tem valor nenhum de 1.400 joules nas opções. Por quê? Porque ele não pediu o valor do trabalho, ele pediu a ordem de grandeza do seu trabalho. Você vai ter que pegar esse valor agora e passar para a notação científica. Levar para a notação científica. Levando para esse cara para a notação científica. Vamos lá. 1.400. Se eu não tenho vírgula aparecendo, significa que a minha vírgula está no final. E a nossa notação científica, ela só pode ter antes da vírgula um único valor. Vezes 10 elevado a um valor x qualquer aqui. Ó. Eu só posso ter um número. E esse número aqui, gente, ele tem que ser entre 0 e 10. Simplificando, ele só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não pode ter outro valor antes da vírgula. Qual o valor que eu tenho antes da vírgula aqui? 1.400, pode? Não, então tem que andar com a vírgula. Ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até ficar só o 1 antes da vírgula. Então vai ficar 1,4, não preciso colocar os outros zeros todos, tá? Vezes 10, quantas vezes eu andei com a vírgula? 1, 2, 3 vezes. Então é 3. Como eu andei para a esquerda, quando eu ando para a esquerda é positivo. Quando eu ando com a vírgula para a direita é negativo. Então eu andei para a esquerda 3 vezes, eu somo 3 no meu expoente, que era 0 inicialmente. Então 0 mais 3, 3. Beleza. Agora que eu tenho a minha notação científica, eu vou achar a ordem de grandeza. E para achar a ordem de grandeza eu preciso olhar quem? 1,4. Esse 1,4 eu tenho que analisar se ele é menor ou maior ou igual a 3,16. Eu tenho que analisar isso. Se ele é menor ou se ele é maior ou igual a 3,16. Se ele for menor, no lugar dele vai entrar 10 elevado a 0. Se ele for maior ou igual, no lugar dele vai entrar 10 elevado a 1. Sim? É uma forma de arredondamento
de potência. O que a gente faz quando a gente arredonda 5, tá? Você tem lá 4,6, 4,6, você vai arredondar para onde? Para 5. Você não vai arredondar para 4. Sim, é uma forma de arredondamento. Só tem como a gente está trabalhando com potência, é 10 a 0, 10 a 1. Quem é o meio entre 0 e 1? 0,5, né? E quem é 10 elevado a 0,5? Por incrível que pareça, 3,16. Tá? Que é a raiz de 10. Então, por isso é esse número aqui. Esse número aqui não está jogado aqui, não. Ele não está ali, vamos botar um número qualquer aí, 3,16. Não, ele é porque ele é a metade da régua, entre o 10 a 0 e o 10 a 1. Beleza, qual é o número que está aqui? Não é 1,4? 1,4 ele é o quê? Menor. Se é menor, no lugar dele vai entrar quem, gente? 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a 3. Agora acabou a física, virou matemática. Multiplicação de potência. Repete a base e somos expoentes. 10 a 3. Então a minha ordem de grandeza é 10 elevado a 3. Na hora que você volta para a questão, resposta letra C, 10 a 3 joules. Isso é a ordem de grandeza do trabalho de uma pessoa que sobe. Beleza? Dá para fazer um pouquinho mais rápido? Claro que dá. Quando você já tem um pouquinho de experiência, você consegue fazer um pouco mais rápido. Você não precisa fazer essa conta aqui, ó, linda. Você não precisa fazer essa conta linda, você precisa armar. Quando você sabe física mesmo, você estudou, viu a videoaula várias vezes, exercitou várias vezes, você deixa de precisar fazer tudo isso que o professor mostrou para vocês. Você daqui, ó, parte para cá, ó. 70, 10, 2. 70, qual é a notação científica de 70? 7 vezes 10 elevado a 1. Qual é a notação científica de 10? É 1 vezes 10, é 10. Então tá aqui, 10. E aqui é quem? Aqui é 1, né? E aqui é 2, 10 a 0. Concorda comigo que é 10 a 0? Porque não tem nada aqui, então 10 a 0 é 1. Beleza, tá tudo aqui. 7 é maior, menor ou igual a 3,16? É maior, né? Maior? Se é maior, é 10 a quanto, gente? 10 a 1. Então, no lugar do 7, vai entrar 10 a 1. 10 a 1 fica aqui. 10 a 1 fica aqui. 2 é o quê? Menor. É 10 a 0. Aqui, ó. Entra aqui, ó. 10 a 0. E 10 a 0 permanece. Quanto é 1 mais 1 mais 1 mais 0 mais 0? 10 a terceira joules. Não precisava fazer a conta toda. Ah, professor, não tenho essa segurança toda, não consegui chegar nesse nível ainda. Beleza, faz a continha, faz a notação científica do resultado final, chega no mesmo lugar. Tá? São somente duas maneiras diferentes de você resolver o problema. Tá ok? Vamos passar para o próximo. A figura representa um gráfico do módulo F de uma força que atua sobre um corpo em função do seu deslocamento x. Então está aqui a nossa figura. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção e no sentido do deslocamento. Então a força está sempre a favor do cara. Tá? Pode-se afirmar que o trabalho dessa força no trecho representado no gráfico é em joules. Se ele já botou em joules, repara que eu não preciso botar unidade de medida nas minhas opções. Tá? E eu tenho uma figura que a minha força está variando. Se a minha força está variando, o trabalho vai ser o quê, gente? De uma força variável, hein? A gente viu que é uma área, né? É só calcular a área daquela figura lá. Então vamos lá, como é que eu trabalho com aquela figura lá? Que figura que nós temos lá? É um triângulo, não é um triângulo? Eu vou ter que trabalhar com a área daquele triângulo. Beleza, então olha aqui, ó. Fazer o gráfico aqui rapidinho, só para a gente não se perder. Nós temos 0, aqui é 0,5 e na ponta de cá 1. Aqui em metros. A minha altura do triângulo, que é a minha força, vale 10. E aqui a força em newtons. Eu preciso calcular toda a área da região que está contida no meu gráfico. Essa região aqui, ó. Isso aí é um triângulo. Então é só calcular a área
do meu triângulo. Qual é a área do meu triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Qual é a base toda que eu tenho aqui embaixo? 1. A minha altura toda? 10 dividido por 2. 1 vezes 10, 10 divide por 2 dá 5 joules. Mais fácil que a primeira, né? Toda vez que cair uma figurinha assim, ó, força de deslocamento, que você precisar calcular a área, sempre vai ser mais fácil. Porque a geometria é fácil, né? Então, resposta, de novo, letra C. Só coincidência, tá? Mais uma, tá? Vamos lá, ó. Um móvel partindo do repouso deve atingir o ponto B. Então, ó, o cara tá saindo daqui, tem que atingir aqui em cima o ponto B. Com velocidade nula, significa que ele vai chegar no ponto mais alto e vai parar. Se os atritos são desprezíveis, o tempo durante o qual o móvel deverá manter-se com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado no trecho horizontal OA será de... Ih, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Não, essa daí? Essa é coisa demais. E aí, como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu paro para pensar para resolver isso aí? Alguém tem alguma ideia? Uma dica? Hein? Primeira coisa, eu preciso calcular o que aí, gente? Hein? Eu preciso calcular o meu trabalho. Não preciso calcular o meu trabalho aí? Eu preciso calcular o meu trabalho. A minha energia. Eu preciso calcular isso. Se eu calcular, por exemplo, a energia que o cara tem, que o cara precisa ter aqui, a velocidade que o cara precisa ter aqui. Então, ó, o cara parte do repouso. Por que eu preciso dessa informação aqui de 2 metros por segundo? Ele está vindo embora lá de baixo. Quando ele chegar aqui no ponto A, você concorda? Pelo que ele me falou, ele para de ser acelerado. Então, a minha velocidade aqui zera, vou chegar aqui em cima. Então, nesse ponto daqui para cá, eu tenho uma conservação de energia. Eu tenho uma conservação de energia de A para B. Como eu sei a energia de B, que eu tenho como saber a energia de B, eu consigo saber a velocidade que ele vai chegar em A. Se eu sei a velocidade que ele vai chegar em A, eu consigo saber o tempo. Porque eu sei a velocidade que ele saiu, eu sei a aceleração, eu consigo calcular a velocidade. Tá? Então, primeiro, vamos para a parte energética. A parte energética me diz o quê? Que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Recordando, o que é energia mecânica? Energia cinética mais energia potencial, os dois do ponto A, igual energia cinética do ponto B mais energia potencial do ponto B. Beleza, vamos abrir as fórmulas agora. Energia cinética, mVA ao quadrado sobre 2, mais mg, a altura do ponto A, igual mVB ao quadrado sobre 2, mais mgHB. Beleza. Vamos parar para pensar no exercício. O exercício disse o que pra gente? Que o cara tem que chegar no ponto mais alto, no ponto B, com velocidade nula. Se a velocidade dele no ponto mais alto é nula, isso aqui deixa de existir. Eu não vou ter energia cinética se o cara está no ponto mais alto, está com velocidade zero. E no ponto mais baixo, no ponto A, ele está no chão. Então ele não tem altura nenhuma em relação ao chão. Então isso aqui também vale zero. Já simplificamos a nossa equação para mVA ao quadrado sobre 2 igual a mgh. O exercício não me deu a massa do corpo. Por que ele não me deu a massa do corpo? Porque ela está multiplicando os dois lados. Então eu posso eliminar essa massa. Posso dividir por massa dos dois lados. Sim, VA ao quadrado sobre 2 é igual à gravidade, que vale 10. E a minha altura, que ele me deu na figura, lá no nosso problema, que vale 5. Então, ó, o 2 está dividindo, vai passar para o lado de cá, multiplicando. 10 vezes 5, 50, vezes 2, 100. Raiz de 100 dá
10 metros por segundo. Nós não vamos usar o negativo aqui porque é o nosso referencial. A gente está adotando um referencial, então a gente só usa o positivo, tá? O mais e menos era um referencial ou outro referencial. Estamos adotando o positivo. Beleza, 10 metros por segundo. Agora vamos lá para a segunda parte do problema. Nós estamos na reta, ele saiu do ponto O e chegou no ponto A. Aqui ele saiu com velocidade inicial 0 e chegou aqui com velocidade de 10 metros por segundo. Metros por segundo. E ele manteve uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado por um determinado tempo. Qual é o tempo? Nós vamos para a equação básica de velocidade do MRU. MRUV. Então vamos lá, ó. V é igual a V0 mais AT. Nosso famoso move. Velocidade final, 10. Velocidade inicial, 0. Mais 2 vezes t. 10, o 0 vai sumir daqui. 10 é igual a 2t. Tempo igual a 10 dividido por 2, que dá 5 segundos. Não é de propósito, gente. É se você olhar no... Deu C de novo. Tá? Coincidência. Beleza? Gente, foi muito bom a aula de hoje, tá? Assiste as próximas aulas, tá? Comente, tá? Teu nomezinho lá de presença embaixo nos comentários, tá? Dá ok. Fala se gostou da aula, se não gostou da aula, tá bom? E ó, vou soltar uma lista de exercício lá no grupo, tá bom? Para vocês poderem praticar essa matéria. Um abraço.